Como sois sem inteligência e lentos para crer. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Essa é uma frase que Jesus usa na sua aparição de hoje para os discípulos de Emaús. Mas a mesma frase pode muito bem ser aplicada a nós. Nós estamos ainda aqui no dia de domingo, porque nós estamos na oitava da Páscoa, quarta-feira da oitava da Páscoa. E o evangelho de hoje relata a aparição de Jesus para os discípulos de Emaús, que, mesmo tendo ouvido o relato das mulheres que foram ao túmulo, não encontraram mais o Senhor. Avisaram aos discípulos. João e Pedro correram ao túmulo. Também não encontraram Jesus. Acharam lá os tecidos pelo chão. Voltaram e contaram para os seus irmãos. Ainda assim, esses dois discípulos não acreditaram naquilo que dizia as Escrituras. Nem por um minuto eles imaginaram que, de fato, Jesus havia ressuscitado. E é por isso que Jesus vai dizer para eles que eles têm pouca inteligência e são muito lentos para crer naquilo que os profetas anunciaram. Jesus encontra esses discípulos enquanto eles estão caminhando para esse povoado, tristonhos, cabisbaixos. Não havia maldade neles. Na verdade, era dificuldade mesmo para compreender um mistério tão grande como é a encarnação, morte e ressurreição de Jesus. Não é muito fácil para entrar aqui, para caber aqui na nossa cabeça. Então, apesar de terem passado muito tempo com Jesus, aprendendo com Jesus, não caiu no coração, eles não entenderam. Jesus passou 3 anos formando esse povo e muito do que Jesus falou, eles não conseguiram entender. Só foram entender quando o Espírito Santo veio. Aí sim, os olhos se lhe abriram e eles começaram a entender. Então, Jesus está prestando atenção naqueles dois que estão caminhando, triste, e encosta perto deles, como quem não quer nada, e pergunta, né, sobre o que eles estão conversando. E aí eles vão dizer: Tu és o único que não sabe o que aconteceu em Jerusalém. E aí vai contar toda a história do que ocorreu com Jesus, né? Vão dizer que Jesus era um grande profeta em poder e obras e palavras, mas que os sumos sacerdotes o condenou à morte e o crucificou. Vai contar toda a história para Jesus. Eles vão dizer que esperavam que Jesus libertasse o povo, mas que já havia 3 dias que essas coisas todas tinham acontecido. Vejam que na mentalidade desses discípulos, e não só desses dois, de muitos outros também, Jesus seria alguém que libertaria o povo de Deus das garras dos romanos na base da força, na base do sangue, na base da porrada. Eles nunca entenderam qual era verdadeiramente o projeto de Jesus, o que Jesus queria de fato, que reino Jesus queria instaurar na terra entre nós. Nunca entenderam. Sempre acharam que seria uma tomada de poder, a força para libertá-los. A palavra nos diz aqui que eles estão como que cegos, caminhando com Jesus, conversando com Jesus e não percebem. Cegos porque lhes faltou inteligência. Cegos porque a tristeza lhes corrompeu os sentidos e eles não conseguem crer. Então, Jesus, depois que usa essa frase com eles, vai explicar as Escrituras para eles, começando de Moisés, passando pelos profetas, e vai dizer: será que não era necessário que Jesus sofresse tudo o que sofreu para poder entrar na sua glória? Ou seja, se eles lembrassem daquilo que as Escrituras anunciavam, eles teriam esperado e acreditado que Jesus de fato ressuscitou, porque os profetas já anunciavam isso, né? Nós temos o Cântico do Servo Sofredor, lá do livro do profeta Isaías, que fala exatamente tudo aquilo que Jesus iria sofrer na sua condenação à morte.
mas eles não se lembraram das Escrituras. Vejam, meus irmãos, quando eu reflito sobre esse evangelho, eu chego à conclusão de que para conhecermos Jesus é preciso conhecermos as Escrituras. As Escrituras do Antigo Testamento nos falam de Jesus, nos apontam para Jesus. O Novo Testamento é Jesus encarnado já revelando a verdade do reino dos céus para nós. E é preciso entender essas Escrituras. É preciso perspicácia, inteligência, é preciso desejo de aprender. Porque aqui o coração desses discípulos ardeu enquanto Jesus explicava para eles as Escrituras. Então, é por meio das Escrituras que nós conhecemos Jesus. Quando eles estão chegando ao seu destino, Jesus finge que vai passar adiante. Até aí, eles ainda não reconheceram Jesus. E aí Jesus diz que finge que vai seguir adiante e eles pedem para que Jesus fique, porque já é tarde, né? O dia declina, que é uma frase maravilhosa desse evangelho. Fica conosco, Senhor, é tarde, o dia declina. Como nós também precisamos convidar Jesus para ficar conosco no entardecer dos nossos dias. E em todos os nossos dias nós precisamos pedir que Jesus fique conosco. E Jesus fica, entra com eles, ceia com eles, pega o pão, ora, parte e entrega para eles. E é nesta hora que os olhos deles se abrem e eles conseguem perceber que ali é Jesus. No partir do pão. Nós nos alimentamos, meus irmãos, nós que somos católicos, nos alimentamos de duas mesas. A mesa da palavra, que é fundamental para alimentar o nosso espírito, fortalecer a nossa fé, nos inundar de esperança e promover em nossos corações a caridade. E nós nos alimentamos da mesa da Eucaristia, porque a Eucaristia é o próprio Jesus vivo em nosso meio. Não é um mero pão, não é só um vinho, não é pão e vinho, é o corpo e o sangue de nosso Senhor. Ele prometeu que não nos deixaria sozinhos, e por isso nós podemos encontrá-lo na Eucaristia. Podemos adorá-lo, conversar com ele. Não estamos sós. Então, esses discípulos, no partir do pão, eles reconheceram, é o Mestre. E aí Jesus desapareceu. E aí eles voltam para onde estavam os outros discípulos para ir contar a eles que Jesus havia aparecido para eles. Lá, eles ficam sabendo que Jesus também apareceu a Cefas, ou seja, apareceu também a Pedro. E aí eles vão contar toda a história de como Jesus lhes explicou as Escrituras, de como eles reconheceram Jesus ao partir o pão. Peçamos, meus irmãos, que Jesus também se revele a nós. Peçamos que os nossos olhos caiam as escamas, que nossos ouvidos retirem as ceras e que nosso coração de pedra se converta em um coração de carne, em um coração que acredita, em um coração que crê que Jesus verdadeiramente está vivo, que ele é homem e é Deus e está vivo. Esta é a razão da nossa fé, esta é a razão da nossa esperança, que nós reconheçamos Jesus.